Bom dia, meus queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês no programa Saúde e Espiritualidade Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e hoje nós estaremos conversando sobre um tema bastante interessante que se trata sobre a nossa felicidade. O que será que nos faz, na nossa existência, nos mantermos felizes e saudáveis durante toda essa nossa trajetória que nós estamos aqui enquanto encarnados? Essa é uma pergunta que muitas pessoas já tentaram responder, muitos religiosos, muitos pesquisadores, e é bastante interessante porque atualmente a ciência tenta nos trazer uma contribuição bastante importante a respeito dessa questão e que vale a pena a nossa reflexão, porque isso tem muita relação com aquilo que a doutrina espírita vem nos ensinar através das suas obras desde a codificação de Allan Kardec. E para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, eu vou contar para vocês uma pesquisa que foi realizada na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e que começou a ser feita no ano de 1938, então não é uma pesquisa recente. Naquela época, em 1938, um grupo de pesquisadores carregavam consigo a seguinte pergunta: o que nos mantém saudáveis e felizes enquanto passamos pela vida? E para responder essa pergunta, eles elaboraram um estudo em que eles avaliaram a vida toda de indivíduos, eram adolescentes, então eles pegaram pessoas que tinham uma idade aí em torno de 18, 19 anos, mais ou menos, naquele período, e avaliaram essas pessoas até o momento do seu desencarne. Então foi um estudo bastante longo, avaliando essa pessoa ao longo de toda a sua vida. Naquele primeiro momento, eles buscaram, para participar desse estudo, dois tipos de pessoas. Uma delas eram alunos da Universidade de Harvard. Lembrando que a Universidade de Harvard é uma universidade privada, o custo é muito alto, embora você tenha algumas pessoas que estudem com bolsa lá, mas a grande maioria são pessoas que estão pagando a universidade, e que certamente para se pagar uma universidade como Harvard, essa pessoa tem que vir de uma família tem uma condição econômica muito favorável, ou seja, tem que ter muito dinheiro, muito recurso para bancar uma universidade dessa. Então os pesquisadores pensaram da seguinte forma: bom, aqueles alunos que os pais pagam a universidade de Harvard para eles, certamente são pessoas que têm todas as oportunidades possíveis na vida, ou seja, eles têm tudo para poder serem pessoas saudáveis, para serem felizes, assim, não pode reclamar de nada, vamos dizer assim, né? Eles tem tudo aquilo na mão, tudo aquilo que precisa na mão. Por outro lado, esse era um grupo de pessoas. Por outro lado, eles pegaram um outro grupo que era formado por jovens que pertenciam aos bairros mais pobres de Boston. Boston é a cidade onde está a Universidade de Harvard nos Estados Unidos. Então eles pegaram os jovens mais pobres da periferia de Boston, que viviam em condições de alta vulnerabilidade social, econômica, daquelas famílias que eram completamente desestruturadas, para verificar com eles também, né? Aqueles seriam o oposto, ou seja, aqueles que não têm nenhum recurso, não têm oportunidades, ou as oportunidades são extremamente limitadas, para verificar, será que essa pessoa consegue ser saudável, consegue ser feliz ao longo da sua vida? Esse estudo então começou a ser feito em 1938, e certamente, né, os idealizadores dele, né, os pesquisadores que bolaram esse estudo, eles não conseguiram acabar o estudo, porque essas pessoas eram muito jovens naquele momento, né, os indivíduos que eram avaliados no estudo, e para avaliar essa pessoa até o seu desencarne, precisaram aí de 4 gerações de pesquisadores, né? A sua última geração, eles foram coordenados aí pelo Dr. Robert Waldinger, que é um psiquiatra lá da Universidade de Harvard e que atualmente é o diretor dessa pesquisa, que ainda não foi finalizada, ela está em fase final de finalização.
Durante esse período todo de vida, essas pessoas elas foram avaliadas em diversos momentos, então a cada 3 meses eles eram submetidos a entrevistas. Quer dizer, tanto o indivíduo era entrevistado para saber como é que estava a vida, o que estava levando ele a se sentir bem ou a não se sentir bem, a se sentir com bem-estar íntimo, se sentir feliz, ou o que poderia estar causando desânimo, tristeza, preocupação. Então eles foram avaliando tudo isso. Entrevistavam não só a pessoa, mas também toda a sua família, os pais, os irmãos, esposas, filhos, quer dizer, todo mundo era envolvido nessa análise aí. Tudo que era dado de prontuário, essa pessoa precisou ser atendida num pronto-socorro, passou por uma consulta médica, tudo era avaliado nesse estudo. Então foi um estudo bastante amplo, bastante complexo e que tentou realmente abranger tudo da vida do indivíduo para verificar assim, olha, será que essa pessoa, né, atinge a sua saúde, a sua felicidade, e o que está levando essas pessoas a alcançarem essa questão. Bom, esse estudo, só para vocês terem ideia, ele foi recentemente aberto em termos de resultado. Foram divulgados os primeiros resultados há poucos anos atrás. Vocês veem, quase um século depois dele ter se iniciado, pelo fato de que você precisava avaliar todos esses indivíduos até o seu desencarne. Então, enquanto tinha gente viva no estudo, ele não pôde começar a se estudar ou começar a se conhecer os seus resultados. Então, por isso que ele demorou tanto. Bastante interessante, porque antes de se soltar os resultados, os pesquisadores, o caso do Dr. Robert Waldinger, ele soltou uma enquete nos Estados Unidos para saber o que as pessoas achavam que levavam elas a serem saudáveis e felizes. E nessa enquete que ele fez, 80% dos jovens americanos responderam que a felicidade e a saúde viria da riqueza material, e 50% da fama, do sucesso na sua profissão, do seu destaque, né, na sociedade. Então a maioria respondeu isso, ou que vinha da fama, ou que vinha da riqueza material, ou que vinha da fama. E aí, né, eles fizeram essa enquete propositalmente, né, já sabendo o resultado que eles já tinham alcançado no estudo, e aí então eles começam a divulgar o resultado desse estudo. E qual foi esse resultado? Então eles viram de tudo. Entre esses jovens, né, que foram avaliados, serão 724 jovens, eles viram de tudo acontecer. Então eles viram pessoas que estavam, né, naquela posição lá, alunos de Harvard, naquela posição de todas as condições, todas as oportunidades de perderem tudo e terminarem a vida numa miséria tremenda. Eles viram pessoas que eram daquela parte pobre de Boston, né, conseguirem construir uma vida e terem uma vida financeira, inclusive, de bastante destaque. Então viram de tudo acontecer, né? Pessoas se formarem, pessoas... Inclusive, desses 724 indivíduos se tornou o presidente dos Estados Unidos. Eles não destacaram quem, mas uma dessas pessoas acabou chegando nesse ponto de ser presidente dos Estados Unidos. Viram pessoas se tornarem dependentes químicos, o uso de drogas, né, o etilismo crônico, né, o uso de consumo de álcool crônico, pessoas com depressão, pessoas com esquizofrenia. Então, teve de tudo nessa pesquisa. Mas o que realmente eles identificaram que faz as pessoas serem felizes e saudáveis, né? Qual foi esse grande resultado? Então, o primeiro grande resultado que eles encontraram foi que esse fator felicidade e saúde, ele estava fortemente relacionado às pessoas que conseguiam construir bons relacionamentos. Esse foi o resultado que eles identificaram, bons relacionamentos. E o que significa esses bons relacionamentos? Então, a primeira lição que esse estudo trouxe para nós foi que as nossas conexões sociais, elas são essenciais para a nossa felicidade e o bem-estar.
E o que significa, né? Pessoas mais conectadas com a família, com os amigos, com a comunidade são mais felizes, tanto fisicamente, né? São mais felizes, são fisicamente mais saudáveis, né? E conseguem ter uma vida também mais longeva, ou seja, eles conseguem viver por mais tempo as pessoas que se conectam socialmente melhor. Outra questão, outro ponto que foi aprendido nesse estudo foi que as relações saudáveis, elas também protegem o nosso cérebro. O nosso cérebro melhora a sua capacidade, né, melhora a sua atenção, a sua produção, se a gente mantém relacionamentos saudáveis. E o ponto central, né, do estudo foi a qualidade desses relacionamentos, né? Então, e quando a gente diz aqui relacionamentos, nós não estamos falando apenas, né, da relação conjugal. Nós estamos falando de todos os tipos de relacionamento. A gente fala do relacionamento entre amigos, do relacionamento parental, então com os nossos pais, com os nossos filhos, o próprio relacionamento conjugal. Então aqui esses relacionamentos não eram restritos apenas às pessoas que tinham relacionamento conjugal, mas era qualquer tipo de relacionamento que o indivíduo cria na sua vida. E aí eles viram que em relação ao tipo de relacionamento, né, então podia ser qualquer um, não era restrito. Eles viram também que o número de pessoas com as quais você se relaciona também não tinha muito valor, ou seja, não era isso que impactava. Tinha pessoas ali que tinham um relacionamento com 400 pessoas e eram infelizes, não tinham saúde. Tinha uma pessoa que tinha relacionamento com 2 pessoas e era muito feliz, era muito saudável. Então não era o número de pessoas de relacionamentos que se criavam, mas era a qualidade deles. Outra coisa que eles viram foi que as pessoas que eram classificadas como bons relacionamentos não significava que não havia nenhum tipo de conflito, ou que não havia nenhum tipo de, às vezes, de mal-estar entre aquelas pessoas. Isso poderia acontecer de uma maneira temporária, mas que de modo geral aquela relação era uma relação muito, muito forte, né? Uma relação muito sólida, e que mesmo que houvesse pequenos momentos às vezes de conflito ou de desentendimento, isso não abalava a relação. Eles viram que aquelas relações que eram muito conflituosas, essas sim, elas acabavam levando o indivíduo a um prejuízo bastante grande, porque o conflito acontecia o tempo inteiro, né? E então eles... E uma coisa que foi marcante, assim, o que fez esses relacionamentos terem qualidade, né? O que deu o grande tom da qualidade para todos eles? Foi justamente aquela relação em que você pode contar com a outra pessoa em todos os momentos, principalmente nos momentos difíceis. Esse foi o grande achado desse estudo. Então, quando você consegue construir uma relação em que você pode contar com o outro, principalmente nos momentos que você mais precisa, essa relação ela se caracteriza como uma relação saudável, como uma relação forte, sólida. Porque se você passar por um momento difícil, você sabe que o outro estará ali para te ajudar. Assim como, se o outro passar por um momento difícil, você estará ali para ajudar o outro. Porque essa relação ela deve ser uma relação mútua, né? Você vai sempre poder contar com aquela pessoa. De forma que o resultado desse estudo ele mostrou para nós, né, que os bons relacionamentos eles têm um fator que é essencial para a sua qualidade, que é a nossa capacidade de cuidar do outro, a nossa capacidade de cuidar um do outro. Isso é extremamente importante. E cuidar um do outro não é nada mais do que aquilo que Jesus nos ensinou. Se nós pegarmos toda a mensagem que Jesus passou para nós, né, durante o período em que ele esteve aqui conosco na Terra, todas as suas mensagens do Evangelho,
O que Jesus veio nos ensinar? Que nós precisamos aprender a cuidar um do outro. É só assim que nós crescemos espiritualmente. Isso está na sua máxima, na sua lei maior, quando ele disse que deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, dizendo para nós que o grande caminho para que a gente chegue à nossa perfeição espiritual, para que a gente chegue a Deus, é justamente essa capacidade de amar o outro. E amar o outro é cuidar do outro, é fazer pelo outro para vê-lo feliz, para ver a satisfação, para vê-lo bem. E isso vem muito de encontro ao resultado encontrado nesse estudo, o estudo que se chama, estudo do desenvolvimento adulto, de Harvard, e que vem reforçar tudo aquilo que Jesus já havia nos trazido através da sua mensagem. Então fica aqui para a nossa reflexão, para que a gente possa pensar, se nós quisermos ter uma vida saudável, feliz, é importante que a gente saiba construir estas relações, em que nós podemos cuidar um do outro, não importa o número, não importa com quem, mas que estas relações sejam verdadeiras e firmes para que a gente possa realmente construir uma jornada de paz e de harmonia interior. Uma boa semana a todos, que Jesus nos abençoe.